palavra diz assim, 1 Coríntios 11, 1. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chama a responsabilidade para ele mesmo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Presta atenção, quero que você compreenda esse versículo primeiro aqui, irmão. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais uma oportunidade tão gloriosa de abrirmos as Escrituras. Nessa noite, Pai, que ela seja memorável para os nossos corações. Abre o nosso entendimento, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Pai, comunique essa palavra aos nossos corações de uma forma que a compreendamos e retenhamos ela no coração, para que nada venha roubá-la. Com a ajuda do Teu Espírito, que habita em nós, que está em nós, que inspirou toda essa verdade, leva-nos, ó Pai, a uma vida de profundidade com o Senhor, de amar o Senhor, de estar aos Teus pés para ouvir a Tua voz. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, cuida deste ambiente e abençoa a Tua palavra e frutificando-a em nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, hoje eu quero analisar um pouquinho a vida do apóstolo Paulo naquilo que concerne a uma vida de entrega ao Senhor. Às vezes nós temos um pensamento que se torna um jargão religioso. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Então nós vamos ver hoje aqui, pegando o modelo que é o apóstolo Paulo, como ele mesmo disse, 1 Timóteo 1,16, ele disse que Deus, ele que era o principal dos pecadores, então ele achou graça e misericórdia. E Deus o chamou para ser um modelo de todos os que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo é o modelo, é o padrão de crença nossa. E nós vamos ver algumas atitudes dele aqui. Em primeiro lugar, irmãos, talvez surja em nossa mente um questionamento. Como que eu posso imitar a Cristo? Não tem possibilidade. Não pegue Jesus como seu padrão de vida. Se Jesus for para você um padrão de vida, você vai ser meramente um crente moralista, formalista religioso. Jesus Cristo não é padrão de vida para ninguém. O apóstolo Paulo é padrão de vida para nós. Quando Cristo é a nossa vida, Ele não pode ser o nosso padrão, Ele tem que ser o nosso tudo. Ele tem que ser a nossa vida, tem que ser em realidade espiritual, aquele que verdadeiramente preenche e satisfaz todas as minhas necessidades, as tuas, as nossas. Então muitos pegam Jesus Cristo como padrão de vida, então começam ali a amar como Jesus amou. Tem até um cântico, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensava, e assim chegar ao fim do dia, você é uma pessoa muito feliz e boa. Para com isso. Nós não conseguimos imitar a Cristo. Agora, quando Cristo é a nossa vida, o sentido de imitar a Cristo é respondendo a Ele. Ou seja, quando Paulo fala aqui, sede meus imitadores. Aqui é um imperativo. É para nós imitarmos o apóstolo Paulo. Como também eu sou de Cristo. Essa palavra eu sou de Cristo envolve que Paulo, ele respondia a Cristo em tudo aquilo que Cristo queria realizar nele. Primeiro Cristo realizou nele, depois através dele. Estão me compreendendo, irmãos? Então, Paulo, ele expressava Cristo em toda a sua realidade.
Nós vamos ver alguns textos aqui que vocês vão compreender claramente, para que a gente não saia por aí dizendo, eu sou imitador de Paulo. Então nós vamos ver se nós imitamos a Paulo de fato ou não. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente rogar ao Senhor que Ele nos ajude pelo seu Espírito a nós a sermos uma expressão genuína de Cristo. O que é expressar Cristo? O nosso falar tem que ser um falar agradável, temperado com sal. Isso nunca será possível se nós não estivermos cheios de Cristo. O que é estar cheio de Cristo? É estar cheio da sua palavra. Então, Jesus mesmo disse, o que a boca fala, o coração... Como é que é a expressão? A boca fala, que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Cristo, você vai pronunciar, você vai falar, a palavra vai falar Ele. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Então, eu também sou de Cristo. Sou de Cristo, a ideia aqui é de pertencimento. Eu pertenço a Ele. Ele me comprou, sou dele. Paulo, na grande maioria das suas cartas, ele vai colocar que ele é um escravo de Cristo. Ele é servo. A palavra servo é doulos, é escravo. Escravo, mas por amor a Cristo. Porque Jesus não força ninguém, Ele nos dá toda a condição. Sede é uma condição. Claro que essa escrita de Paulo, mas a voz é do Espírito, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui nós nunca conseguiremos imitar Cristo se Cristo não for a nossa vida. Porque, irmãos, aquele texto lá de Ezequiel 36, verso 27, no versículo 26 fala que primeiro Ele te tiraria o nosso velho coração, e para tirar o nosso velho coração é o novo nascimento lá no Antigo Testamento. Nosso coração, ele é tão velho, que a palavra fala que ele é o velho homem, ele é tão velho que se endureceu tanto, que é como que uma pedra. Por isso que Jeremias 23, 29 fala que não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra, a penha. Que pedra que é essa? A pedra que se endureceu, é o barro que ficou tão arrogante, ficou tão cheio de si mesmo, que ficou tão duro, ficou, irmãos, o ser humano é um ser insuportável. Tem pessoas, não sei como elas conseguem conviver com elas mesmas. Muitos não conseguem, por isso que eles dizem assim, você me irrita. Não é você que me irrita, você estimula aquilo que eu já sou, um irritado. Você parece que está nervoso comigo? Não. Nervoso sou eu. Você me deixa muito nervoso. Não é isso, é eu que sou o nervoso. Você só vai estimular aquilo que eu sou. Então nosso coração é pedra. E somente a palavra, que é dunamis, tem o poder e a capacidade de quebrar essa pedra. Por isso que ele teve que ir para o Calvário, morrer. A obra na cruz, ela tem dois aspectos. O primeiro lado é o lado substitutivo. Jesus morreu no meu lugar. Ele fez uma obra por mim naquela cruz. Ele fez um favor por mim, mas ela também inclusiva. Romanos 6,5, a palavra fala assim, que se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, Ele morreu no meu lugar, é o aspecto substitutivo. E eu morri com Cristo, é o aspecto inclusivo, porque enquanto um homem e uma mulher não crer que morreu e ressuscitou com Cristo, ele continua sendo um crente filho do diabo, que não nasceu de novo. Os religiosos que nunca nasceram de novo, eles fazem de tudo para cumprir as Escrituras Sagradas.
Eles até praticam a Bíblia até certo ponto, mas chega um determinado tempo, você vai ouvir: ah, aquele irmão desviou, ele caiu da graça. Ninguém pode cair de um lugar onde nunca esteve. Desviar de Cristo, ninguém se desvia de Cristo. O que se apostata, apostasia que as Escrituras falam, é apostatar da fé. Às vezes a pessoa é uma pessoa convertida, mas não regenerada. Quando uma pessoa é convertida a uma religião, ela tem os seus ensinamentos ali muito bons, adequados, mas falta-lhe a revelação do Evangelho da Graça. Ela nunca vai ser salva, embora ela seja uma ótima pessoa religiosa, que ajuda muito o templo, que eles chamam de igreja, mas nunca nasceu de novo. Então vai ter tempo que essa pessoa vai viver altos e baixos. Hoje ele está um culto muito animado, né? Louvores e batendo pé e as pessoas pulando igual bode aqui na frente. E aí, hoje eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Coisa nenhuma, está cheio de si mesmo, cheio de emoção. Essa mesma emoção é sentida nos estádios de futebol, quando um time faz um gol lá e todo mundo vibra, chora, arrepia. É uma coisa fantástica. Assim também no meio evangélico. Tem que cutucar a emoção das pessoas para elas terem ali os seus eflúvios dalmáticos. Muitos entram até em transe, que chegam a cair para trás. Uma emoção ali retida, que coloca para fora, aí passa muito mal. Mas o regenerado não é assim, irmãos. Ninguém pode apostatar de Cristo, porque foi Ele quem disse. Ele disse assim lá em João 6, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não tem como apostatar de Cristo. Nós morremos para o pecado, ressuscitamos para viver uma vida nova junto com Cristo. Então, irmãos, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Queridos, vamos analisar um ponto aqui fundamental. Eu quero que você hoje me escute com bastante cuidado e atenta para isso que nós vamos estar conversando com os irmãos aqui, que é muito importante. O apóstolo Paulo, ele não tinha ambições pessoais. Você lê todas as suas cartas, você vai perceber que Paulo não tinha nenhuma ambição ou ambições pessoais. Por isso, ele não tinha nada a zelar. E nós vamos descobrir por quê. Por que Paulo não tinha essas ambições? Porque o apóstolo Paulo, ele não era dele. Lembra aquele texto de 2 Coríntios 5, versículo 15? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu ressuscitou. Irmão, só que a gente entende essa palavra? Se somos cristãos, se cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, nós não somos mais de nós mesmos. Que ambições que nós podemos ter aqui? O que nós temos que zelar neste mundo? Vocês me compreendem, irmãos? Porque Paulo, no versículo 14, 2 Coríntios 5, diz que quando Cristo morreu, ele também morreu. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu faço parte desse todos ali. Como eu também faço parte daqueles todos que pecaram. Mas todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu tenho que crer que meu nome está naquele todos. E eu morri junto com Cristo. Então o apóstolo Paulo não tinha ambições pessoais. Será que nós podemos imitar o apóstolo Paulo nisso, irmãos? Será que você tem, a sua vida, ela é recheada de ambições pessoais? Ou não? Eu tenho que zelar por isso, zelar por aquilo. Temos que ser, sim, cuidadosos em sermos mordomos do Senhor. Tudo que Ele coloca em nossas mãos, nós sabemos que não é nosso, é dEle. E devemos administrar com sabedoria.
e não ter ambições sobre isso. Estão me compreendendo, irmãos? Fico pensando, o apóstolo Paulo, naquele navio antigo que foi açoitado por uma tempestade, vocês se lembram? Em Atos capítulo 28, açoitado ali em pleno mar, estavam indo, onde todo aquele pessoal ali, eles estavam apavorados, eles tinham já perdido a expectativa da vida, e lá estava um escravo sentado em cima de um caixote ali, abanando as suas perninhas assim, sorrindo, alegre, feliz da vida. Aí de repente, aí perguntaram para ele, falando do apóstolo Paulo: ô fulano, por que você está tão alegre? Olha como é que está o barco. Ele respondeu: eu não sou meu, eu sou dele, meu patrão é ele, eu não me pertenço a mais. E Paulo disse isso antes de acontecer esse naufrágio. Ele disse lá em Atos capítulo 20, versículo 24: não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Então Paulo não tinha vida preciosa para ele mesmo, irmãos. Isso é maravilhoso. Queridos, você tem esse sentimento de pertencer ao Senhor? Lembra que Paulo disse em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amados, isso é tão maravilhoso. Até questão de vida e morte, nós não nos pertencemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivamos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: ser imitador de Cristo significa pertencer a Ele. Paulo disse de uma forma tão clara, como também eu sou não apenas imitador de Cristo, porque Ele é minha vida, Cristo vai agir através de mim. Esse é o sentido de ser um imitador de Cristo. Então, abra aqui, irmãos, por favor, em Romanos capítulo 14. Vamos observar esse precioso texto que nós temos aqui, que traz para o nosso coração uma segurança muito grande, uma segurança tão preciosa. Versículo 7. Romanos 14, versículo 7. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque nenhum de nós, aqui esse nenhum de nós está falando para irmãos, para a igreja, para regenerados, para filhos de Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Irmãos, um homem ou uma mulher, se morrer hoje, se ele não creu em seu novo nascimento em Cristo, ele vai para onde? Para o inferno. Então ele não pertence a ele, pertence a Satanás. Está entendendo aqui a clareza do versículo? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Agora, para filhos de Deus, ele diz assim no versículo 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Então aqui cabe uma pergunta: nós vivemos para o Senhor, irmãos? Ou para os nossos desejos, os nossos gostos, as nossas vontades? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A ideia de pertencer a Ele. Se nós não pertencemos a Ele, nunca seremos imitadores dEle. Imitador de Cristo, não é você leu o Sermão da Montanha, querer cumprir aquilo, isso que você não vai conseguir, você vai se frustrar. Mas quando Cristo é a sua vida, Ele que é o obediente, Ele que vai se expressar. Quando Ele se expressa através de nós estamos imitando a Cristo. É não eu, mas Cristo. Como que alguém pode imitar a Cristo? Deixando que Ele seja a tua vida. Irmãos, nós não nos pertencemos mais. Agora veja aqui o versículo 9.
Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Quando nós cremos nesta obra consumada do Calvário, Cristo vem para dentro de nós. Então isso traz para nós uma segurança. Nós não nos pertencemos mais. Somos dele. Ele nos comprou por um alto preço. Abra comigo, por favor, aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Irmãos, isso é precioso. Nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude, revelando ao nosso coração que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas ao Senhor. Olha só, 1 Coríntios 6, verso 19, diz assim a palavra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha a pergunta aqui interessante, irmãos. Vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito? Se o nosso corpo é santuário do Espírito, nós somos de quem? Do Espírito. E ele continua dizendo: o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, nós temos que ter isso em mente, que nós não nos pertencemos mais, pertencemos a Ele. Somos filhos do Deus bendito. Que bom poder chamá-lo de Pai nas orações, né? Eu fico assim tão triste. Não é errado, irmãos, mas se você é filho de Deus, quando for orar, chama-o de Pai. Pai, em nome de teu Filho Jesus, chama-o de Pai. Procure criar o hábito no teu coração de chamá-lo de Pai. Irmãos, o que nós mais precisamos é da paternidade de Deus, porque pertencemos a Ele. Ele é o nosso Pai. Pai. E agora, olha o versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados. Então, se fomos comprados, a quem nós pertencemos? Se nós somos comprados, será que nós éramos os nossos próprios donos? Não, irmãos. Nós pertencíamos a um valente chamado Satanás. Ele guardava os seus bens com segurança. Mas quando veio Cristo, que é mais valente do que ele, roubou-lhes os seus bens. Como é que roubou os seus bens? Que Cristo tomou aqueles que eram do Pai, que o Pai havia dado para ele. Jesus morreu. Claro que a morte de Jesus foi para toda a humanidade, mas Jesus especificamente morreu para aqueles que o Pai lhe deu. Ele nem rogou pelo mundo, irmãos. Então, essa ideia de pertencer ao Senhor é maravilhosa. E esse princípio aqui, irmãos, percorre toda a Bíblia. Tem muitos textos do Antigo Testamento que vai mostrar que aqueles irmãos não pertenciam a eles mesmos. Só citar um texto para vocês no Antigo Testamento. Você pode acompanhar comigo no Salmo 100. Aqui ele vai expressar que o salmista também tinha esta mesma ideia, esse mesmo senso de pertencer ao Senhor, né? Então, por isso que o serviço era com alegria. Eu vou ler os 3 primeiros versículos do Salmo 100, que diz assim, o verso 1. Um salmo muito conhecido, mas às vezes, irmãos, nós passamos por cima de detalhes. Eu quero ver o detalhe aqui no versículo 3, mas aqui você vai descobrir por que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. O 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Agora, o versículo 3, ele é importante para nós, ele é fundamental. Escute com atenção. Sabei que o Senhor é Deus. Esse que é Deus é o nosso Pai. Foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez e dele somos. A quem você pertence? Essa aqui é a nossa identidade. A quem você pertence?
a meu Pai. Quem é teu Pai? O Deus dos céus, Criador, terra, céus e mar e tudo que há neles. Este é meu Deus e Pai. Então aqui, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele quem pastoreia o nosso coração. Hoje em dia, irmãos, nós colocamos muitas vezes o homem, né? Às vezes o pastor, o líder, como que se fosse uma pessoa muito especial. Parem com isso, irmãos. O que pastoreia o nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor, Ele é o grande pastor, Ele é o supremo pastor. Então nós estamos nas mãos dEle, do nosso amado Senhor. Então, que gostoso saber disso, né, irmãos? Ele quem nos fez e dele somos. Que coisa mais linda. Então, irmãos, que o nosso coração seja conquistado por essa verdade. Agora, você e eu precisamos ter uma profunda convicção. Você não é de você. Você pertence ao Senhor. Você é de Jesus. Ele lhe comprou, Ele pagou o preço. Se você nasceu de novo. Mas se não nasceu de novo, você continua sendo escravo do pecado, servo de Satanás, né? Então, queridos, tanto faz se você vive ou morre, você é do Senhor. Lembra que Paulo disse em Filipenses 1:21? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Que coisa, que loucura, né? Quem pode ter essa convicção a não ser um regenerado, um filho de Deus em Cristo Jesus? Irmãos, nós temos que ter os nossos ouvidos abertos e olhos também bem abertos para vermos essas realidades. Tem um texto tão maravilhoso nas Escrituras Sagradas, mas tão extraordinário, que eu vejo que é um texto, creio que se tivesse apenas aquele versículo nas Escrituras, seria o suficiente para vocês terem uma dimensão de quão rica é a palavra de Deus. Lembra que está escrito lá em 1 Coríntios 1, versículo 30? Aquele texto, irmãos, vai mostrar exatamente que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que pertencemos a Ele. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, olha só que texto mais lindo, irmãos. Mas vós sois dele. Quem que é esse dele aqui, irmão? É o Pai, é Deus. Vós sois dele, de Deus o Pai, em Cristo Jesus. Agora, Cristo Jesus, Ele se tornou para mim, para você, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo se tornou tudo para nós, porque Ele é para mim e para você sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos dele, em Cristo. Olha que coisa mais linda, que segurança que nós temos aqui em perceber que pertencemos a Ele. Irmãos, e esta filiação não pode ser desfeita. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 8, 35 e 39, ele disse assim, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será espada? Será o castigo? Será nada, nem a morte, nem a vida, nem coisas do porvir, do presente, do futuro, principado, potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, isso é maravilhoso. Então, irmãos, outro detalhe aqui que Paulo não tinha também, vocês acham que Paulo tinha reputação? Paulo não tinha reputação. Sabe por quê? Porque ele mesmo disse que ele era considerado lixo do mundo e escória de todos. Uma pessoa que é considerada lixo do mundo e escória de todos, ela tem algum tipo de reputação. Então, logo, o apóstolo Paulo, ele não tinha que lutar para defender a sua posição e a sua dignidade. Ele era lixo, considerado lixo. Imagina só que situação. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, a nossa reputação, Cristo levou no Calvário e fez habitar em nós o seu caráter, Ele mesmo. Imagina só,
somos habitados por Cristo, a nossa honra foi crucificada, nós temos Cristo. Por isso que ele disse assim: quem honra a mim, honra também a meu Pai. Então é o caráter de Cristo que tem que ser formado em nós, não a nossa reputação. Que reputação que você tem, que eu tenho? Nós fingimos termos boa reputação. Imagina só quando você está sozinho. Que reputação que você tem ali diante do Senhor, a não ser o Filho? Você acha que o Pai espera algo de você, irmão? Algo de mim? Não. Ele espera que eu e você manifestemos o seu Filho. Deixa a reputação por aqueles que são os moralistas, que decidiram viver uma vida separada da comunidade, do povo santo do Senhor, porque um dos indícios de quem realmente creu é prazer na comunhão do corpo de Cristo. Atos 2. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estão me compreendendo, irmãos? Então o apóstolo Paulo não tinha dignidade para defender. Ele disse isso, 1 Coríntios aqui no capítulo 4, olha o versículo 13 aí, está bem pertinho aí, irmão. Ele diz assim, olha que depois vocês lêem o capítulo 4, é muito interessante, mas aqui no versículo 13 ele disse assim: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Está vendo aqui, irmãos? Então, que reputação o apóstolo Paulo tinha? Ah, mas nós somos imitadores de Paulo. Queridos, avalie o preço para ser um imitador. Nós estamos muito distantes de uma realidade, sabe por quê? Porque nós temos compromisso com o Senhor. Aí entra naquela história, evangélicos não praticantes. Não estão nem aí com o Senhor, nem aí com a reunião da igreja. Por isso que é um minúsculo grupo de pessoas que serão regeneradas, que foram para a glória, que estão na glória. Nós que já cremos, morremos com Cristo, a nossa vida já está pela fé na glória. E não é muita gente não, irmãos, é um grupo muito pequeno de pessoas. Então, que coisa mais interessante aqui. Às vezes nós lemos esse texto aqui, nós não paramos para pensar, associar isso com o apóstolo Paulo. Paulo era considerado lixo do mundo, escória de todos. Então, queridos, Paulo, você sabe que ele não possuía bens. Paulo tinha alguns bens ou não? O que vocês acham? Portanto, ele não tinha nada com que se preocupar. Qual que é a preocupação nossa hoje? Não é com os nossos bens? Não é com os nossos negócios? Nós não temos negócio nenhum, tudo é do Pai. Então, Paulo não tinha com que se preocupar, porque ele não tinha nada. Isso é interessante. Paulo era um homem morto em Cristo. Portanto, ele não tinha direitos. Ou você acha que um morto tem direitos? Tem ou não tem? Vamos lá ver lá um fulano lá, muito rico. Qual o direito dele agora? Direito de ir para o inferno se não nasceu de novo. Se nasceu de novo, graças ao Senhor, já está na glória. Né? Não, mas Paulo ele não tinha com que se preocupar. Paulo ele não tinha motivos para se julgar vítima de injustiça, porque ele era um homem morto. Ele foi injustiçado muitas vezes, mas qual era a justiça de Paulo? Cristo. Ele disse assim, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça de Paulo não era dele, mas era Cristo habitando nele. Então Paulo tinha uma justiça imutável, que era Cristo. Irmãos, e essa justiça que é Cristo, somente por essa justiça que nós poderemos um dia contemplar a face do nosso amado Senhor e viver com Ele para sempre. Abra aqui comigo sua Bíblia no Salmos 17, versículo 15.
Olha que texto lindo, meus queridos irmãos. Que preciosidade. Nós lemos aqui que somente na justiça nós poderemos contemplar a face do nosso amado Senhor. Diz assim o salmista. Olha que interessante, irmãos. Eu, porém, na justiça, nunca fora da justiça. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, porque filho de Deus não morre, dorme, entra no descanso. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Por isso que neste mundo aqui, o Espírito tem trabalhado em nós para nos conformar à imagem de Cristo. Quando estiver diante dele, nós vamos falar, puxa Senhor, como tu pareces comigo. Não, é nós que parecemos com ele. O caráter dele foi formado em nós, mas nós vamos contemplar a face dele na justiça. Irmãos, o apóstolo Paulo, humanamente falando, ele era um homem falido materialmente. Ele entregou tudo, ele perdeu tudo. Lembra lá em Filipenses 3? Perdi tudo e considero como esterco, como lixo inútil para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, se Paulo não tinha nada, o que as pessoas poderiam roubar dele? O que alguém poderia roubar do apóstolo Paulo, irmãos? Para pensar. Porque aquilo que nós achamos que nós possuímos, se alguém tirar de nós, nós vamos ficar chateados com aquilo que nem é nosso. Não é assim? Mas Paulo não tinha nada. Ele entregou tudo. Quem poderia roubar alguma coisa do apóstolo Paulo? Nada. Paulo, então, se ele não tinha nada, ele podia dormir tranquilo. Vocês estão me entendendo? Pois não tinha nada. Então, o que Paulo tinha, ninguém poderia roubar dele. Olha aqui, vamos ver um texto, irmãos, preciosíssimo demais. Abra comigo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Temos aqui uma declaração tão preciosa para o nosso coração. Ele diz assim, você só vai ver Paulo levando bordoada, pancadas, né? Então ele diz assim no versículo 10, ele não tinha nada, irmãos, olha só, 2 Coríntios 6, verso 10, entristecidos, mas sempre alegres. Paulo está dizendo aqui, às vezes com uma rejeição eu ficava muito triste, porque não que rejeitava Paulo, mas Cristo que ele anunciava. Qual que era a pregação de Paulo? Nós pregamos a Cristo crucificado. E quando as pessoas rejeitavam, Paulo se entristecia. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres. O que Paulo tinha, irmão? Paulo não tinha nada, ele perdeu tudo, entregou tudo. Então ninguém podia roubar nada de Paulo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Então, em que sentido que ele era imitador de Cristo aqui? Cristo, aqui no capítulo 9, vai dizer que ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Mas em que sentido Cristo se fez pobre? Quando ele assumiu a nossa natureza humana no Calvário, ele levou sobre si. Ele se tornou como um de nós. Ele foi reconhecido em figura humana. Foi obediente até a morte de cruz. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos. E você é uma das pessoas mais ricas do mundo, porque você tem Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Paulo fala, temos este tesouro em vasos de barro. Somos barro, mas Deus colocou em nós o seu tesouro, que é Cristo. Então, entristecido, mas sempre alegre. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo. O que Paulo tinha, irmãos? Nada tendo, mas possuindo tudo. E o que é tudo? Ele fala lá em Colossenses 3,11. Cristo é tudo.
Ele não tinha nada. Então, irmãos, ele está mostrando para nós aqui, para ser um imitador de Cristo neste mundo, pegue as coisas deste mundo com mão leve. É meu isso aqui. Cuidado que Deus vai lhe frustrar, vai fazer você perder, para você se frustrar, porque você tem que estar com foco em Cristo. Em Cristo, tão somente Cristo. Você precisa se alimentar de Cristo, beber Cristo, comer Cristo, beber Cristo, respirar Cristo. Deixar Ele viver a sua vida em você e em mim. Não mais eu, mas Cristo. Queridos, que texto lindo. Essa aqui era o apóstolo Paulo, sede meus imitadores. Ele está chamando todos nós para imitá-lo. Agora, quando nós reconhecemos que nós não somos absolutamente nada, mas temos o tudo, Ele pode, e se Ele quiser também, fazer a nossa vida prosperar na face da terra. Ah, mas quer dizer que Deus então, Ele não quer que a gente fique rico? Ele quer. Sabe por que muitos não se enriquecem materialmente? Porque o dinheiro vai nos corromper. Entende, irmãos? Lá em Deuteronômio vai dizer o seguinte, capítulo 8, se as riquezas aumentarem, não coloque o coração nelas, porque vai trazer conforto. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos daqueles que frequentavam conosco aqui, se começarem a entrar em dificuldade, amanhã ou depois estão batendo aí na porta do templo. Ah, ore por mim, vamos estar juntos, aquela empolgação toda. Aí Deus abençoa. Aí eles se afastam de novo. Queriam as dádivas de Deus, não o Deus das dádivas. Mas graças ao Senhor que nós não temos nada, mas possuímos tudo. E Deus pode fazer prosperar sim materialmente, mas para isso temos que ser trabalhados, aptos para receber e ser bons administradores. Senão não vai ter condições, irmãos. Então, uma coisa aqui que é fundamental, irmãos, nós atentarmos, é que Paulo, ele também estava morto e morria todos os dias. Se ele estava morto, quem poderia matá-lo? Paulo, eu vou te matar. Eu já estou morto em Cristo. Dia após dia morro. Aliás, Paulo estava tão morto, ele falava assim, olha, eu não sei o que eu devo escolher, mas eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Então, o apóstolo Paulo diz também aqui, em alguns versículos, um deles é Efésios 3:8, que ele era o menor dos menores. Se ele era o menor dos menores, e se vocês considerar o menor dos menores, quem pode humilhar você? Está mexendo comigo? É com você. Está mexendo com Zé Ninguém? Ah, irmão, se nós tivéssemos essas virtudes de Cristo em nós, nós tivéssemos o caráter de Cristo formado em nós, como nós viveríamos felizes. Ô, senhor moço, você é um sem vergonha safado. Ah, meu amigo, eu sou muito pior do que isso. Você está enganado a meu respeito. Estávamos ali brincando ali na sala ali, e sai daqui, mandamos um jovem sair de lá e falar, não, deixa aqui que vocês não sabem a meu respeito, eu sei muito mais de mim do que vocês pensam. Eu sou muito mais mal do que vocês podem pensar. Se alguém, falando mal de você lá, está falando mal? Me dá o telefone dele. O que você vai bater nele? Não, eu vou falar algo que ele não sabe a meu respeito, para ele falar a verdade a meu respeito. O que você está falando de mim? Eu falei que você é um sem vergonha. É pior que isso, pode colocar mais coisa. Eu sou isso, aquilo, e pode falar. Está falando de um Zé Ninguém, que é habitado pelo Deus Todo-Poderoso, que habita em mim, que é a minha vida, e eu sei em quem tenho crido, sei para onde que eu vou. Ele é tudo o que eu precisava, que eu preciso. Ele é a minha vida, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, ele perdeu tudo, logo ninguém poderia lográ-lo. Quem poderia lograr Paulo? Ele não tinha nada, mas ele tinha tudo, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, nós desejamos imitar o Senhor mesmo, irmãos. Você tem esse senso de que pertence a Ele. O dia que o Espírito Santo lhe revelar isso no seu coração, você vai parar de ser uma pessoa agitada, em procura de coisas que não tem nada a ver. Se envolve com o teu Senhor, por aquele que te ama e morreu por você, e Ele deu tudo. Tudo isso, irmãos, explica porque Paulo tinha o seu nome conhecido no inferno. Vocês acham que, se você é nascido de novo,
o teu nome é conhecido no inferno. Lembra de Atos capítulo 19, versículo 15, quando aqueles 7 filhos de Cefas tentaram expulsar um espírito maligno de uma pessoa lá? Em nome de Jesus, sai dele, te expulsa, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o espírito maligno disse assim: bem sei quem é Jesus e conheço Paulo, e vós quem sois? Isso significa que existem muitos religiosos expulsando demônios, profetizando, fazendo milagres, mas que não têm a realidade do Senhor. Jesus disse a respeito deles. Queria que vocês lessem esse texto comigo, em Mateus, estamos já partindo para o encerramento, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Presta atenção aqui, irmãos. Vamos olhar para esse texto com bastante carinho. A palavra fala assim, olha, aqui é no dia do julgamento. Jesus está dizendo o seguinte, Mateus 7, 22. Muitos, o que nos entristece é isso, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles fizeram ou não fizeram? Fizeram em nome de Jesus. Profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. Mas olha o 23. Então, Jesus dizendo, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Religiosos mequetrefes, há uma bandidagem evangélica aí, destemida, que não tem temor do Senhor. Misericórdia, irmãos, nós pertencemos a Ele. Irmãos, nós somos povo do Senhor. Irmãos, nós temos responsabilidade. Você se considera povo do Senhor? Abra o último texto aqui para nós encerrarmos. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler o versículo 9, um texto conhecidíssimo nosso, que vai mostrar que nós somos do Senhor, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, isso tem que se agarrar a essa palavra, segurar essa palavra aqui e falar, Senhor, revela isso ao meu coração, porque nós somos povo dele. Diz assim, 1 Pedro 2, 9, vós, porém, sois, não é que vai ser, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que no grego aqui está escrito assim, povo de propriedade especial de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou da onde? Das trevas da sua maravilhosa luz. Sabe como é que Paulo cita esse final desse versículo? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A mesma coisa. E no 10 diz assim, vós sim, que antes quando nós não conhecíamos o Senhor, que não tínhamos crido em nossa morte e ressurreição com Ele, antes não eres povo, mas agora que cremos, que morremos e ressuscitamos, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Querido, você é um imitador de Paulo? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua Palavra. Tua Palavra, Pai, ela tem o poder de nos vivificar. Nos vivifica para que possamos invocar o Teu nome. Oh, meu Pai, muito obrigado por essa semana que se inicia. Vá adiante de nós. Esteja, Pai, abrindo as picadas,
nos dando discernimento em tudo aquilo que nós realizarmos nessa semana. Abençoa o teu povo, que teu amor, a tua graça, a tua misericórdia repouse sobre cada um de nós. E durante, ó Pai, o tempo que ficarmos aqui na face da terra, até a tua volta ou até a nossa ida. Muito obrigado, Pai. Leva-nos guardado para os nossos lares. E em nome de Cristo nós oramos. Amém.